Tomar uma decisão, né, seja ela grande ou pequena, sempre carrega um certo peso. Aquele medo de escolher o caminho errado e depois ter que conviver com arrependimento é uma experiência que todo mundo conhece e que, muitas vezes, chega a paralisar. Mas e se o objetivo não for exatamente eliminar o arrependimento, e sim aprender a tomar decisões com as quais a gente consiga viver em paz? Para a gente começar a entender isso melhor, vamos pensar numa questão bem profunda, baseada em observações de quem já está no final da jornada. O que será que mais pesa na balança quando se olha para trás, para a vida que passou? E a resposta, na maioria das vezes, é essa aqui. Esse foi o arrependimento mais comum que uma enfermeira que cuidou de pacientes em estado terminal relatou. A dor, olha só, na maioria das vezes não vem daquilo que foi feito, mas sim do que não foi feito, daquelas escolhas que não estavam alinhadas com quem a gente realmente é. Então, a nossa missão aqui fica bem clara. Não se trata de buscar uma decisão perfeita, sabe? Aquela livre de qualquer possibilidade de arrependimento. A ideia é construir uma estrutura para tomar decisões mais honestas, mais claras, decisões que, com o passar do tempo, continuem fazendo sentido. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Para a gente entender como tomar decisões melhores, primeiro a gente precisa entender por que é tão difícil decidir. E a resposta para isso está na forma como o nosso cérebro funciona, especialmente por causa de certos vieses de comportamento. Um dos principais motivos para essa dificuldade toda é uma coisa chamada aversão à perda. É bem simples, na verdade. A dor de perder R$ 100 é sentida de uma forma muito mais intensa do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. Nosso cérebro basicamente é programado para evitar perdas a qualquer custo. Isso influencia demais as nossas escolhas. E este exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Quando a gente está diante de um ganho, a gente tende a evitar o risco. A maioria das pessoas prefere um ganho certo de R$ 500 a ter 50% de chance de ganhar 1.000. Mas, quando a gente está diante de uma perda, a coisa muda. A gente fica mais propenso ao risco. A gente prefere arriscar uma perda maior só para ter a chance de não perder nada. Essa simetria é a raiz de muitas decisões que, olhando de fora, parecem irracionais. Vamos avançar um pouco e ver como isso se manifesta no dia a dia. Porque, além da aversão à perda, existem outras armadilhas mentais que nos levam a fazer escolhas das quais a gente pode se arrepender mais tarde. A falácia do custo afundado. Esse é um clássico. Sabe quando alguém continua fazendo um curso que detesta só porque já pagou o primeiro módulo? Ou então mantém um investimento que só dá prejuízo porque pensa, já perdi tanto que não vale a pena sair agora. A nossa mente se apega ao que já foi investido e acaba ignorando que o futuro pode trazer perdas ainda maiores. Aqui a gente tem um contraste bem interessante. De um lado tem o maximizador, aquela pessoa que quer a escolha perfeita, que analisa todas as opções até o exaustão. E isso, ironicamente, acaba gerando mais ansiedade e arrependimento. Do outro lado tem o satisfatório, que busca uma opção que seja boa o suficiente e segue em frente. E o que os estudos mostram é que os satisfatórios são, no geral, bem mais felizes com suas escolhas. E a lista de armadilhas continua, viu? O viés de confirmação, por exemplo, nos faz procurar só as informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. O paradoxo da escolha mostra que ter opções demais pode nos paralisar, a gente simplesmente trava. E tem também o efeito manada, que nos leva a seguir a multidão, o que dilui a nossa responsabilidade pessoal, mas também a nossa autenticidade. Certo, já vimos os problemas, né? Agora, vamos para a parte prática. Como é que a gente pode navegar por essas armadilhas mentais? A resposta pode estar em ter um kit de ferramentas mentais. Algo simples, mas bem poderoso. O ponto central aqui é esse modelo de 3 passos. Primeiro, classificar a decisão. É uma porta de 2 vias, como diz o Jeff Bezos, que pode ser revertida. Se for, a decisão pode ser mais rápida. Mas se for uma porta de uma via, daquelas irreversíveis, aí a análise precisa ser mais calma. Segundo, usar a regra 10-10-10. Qual vai ser o sentimento sobre essa decisão daqui a 10 minutos, 10 meses e 10 anos? E terceiro, fazer um pré-mortem. Imaginar que o projeto já deu errado e listar os motivos. Isso ajuda a gente a ver os riscos antes que eles aconteçam. E, para deixar tudo ainda mais concreto, uma ferramenta como essa matriz de decisão é excelente. A gente lista as opções e avalia cada uma com base em critérios que realmente importam. O impacto, o custo, o alinhamento com os nossos valores. Atribuir pesos e notas ajuda a tirar a decisão do campo puramente emocional e traz uma clareza mais racional para o processo. Mas, olha, só as ferramentas, sozinhas, não resolvem tudo.
Existe um componente emocional que é crucial, que é a nossa relação com o futuro e com a incerteza, que é inevitável. E essa talvez seja a mudança de mentalidade mais importante de todas. Amadurecer não é ter a resposta certa para tudo, é ficar confortável com o fato de que não existem respostas certas para tudo. É aceitar a incerteza, não como uma ameaça, mas como parte da vida, sabe? Um espaço para a gente desenvolver resiliência e crescimento. Essa citação reforça a ideia central. A paralisia que vem do medo de errar, do medo da incerteza, muitas vezes nos leva ao maior arrependimento de todos, o da inação, aquele de nem sequer ter tentado. Então, como é que a gente pode juntar tudo isso para tomar decisões que realmente resistam ao teste do tempo? O ponto fundamental é este: a qualidade de uma decisão, a longo prazo, não se mede só pelo resultado, porque o resultado muitas vezes está fora do nosso controle. Ela se mede pela integridade da decisão. Uma decisão alinhada com quem a gente é e com o que a gente valoriza é uma decisão da qual não vamos precisar nos esconder, não importa o que aconteça depois. E para encerrar, fica esta reflexão. Não como uma pressão para acertar, mas como uma bússola. Cada escolha é um passo. A questão a se fazer é, será que a próxima decisão, o próximo passo, nos move na direção da vida que a gente realmente quer viver? Uma vida que seja de fato nossa? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo. Descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo, rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like. Deixa aí.